Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 4. Só o versículo 23. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, qual o motivo pelo qual a gente sai de casa e vem para o culto? O motivo principal já está dito na pergunta, né? A gente sai de casa para cultuar ao Senhor. Se alguém sai de casa para receber uma bênção, já saiu atrasado. Que a gente vem cultuar porque a bênção o Senhor já nos deu, né? Ele entregou a sua vida por nós e nos deu o seu Espírito Santo que habita em nós, assim como foi falado pelo presbítero Neto logo no início desse culto. E o outro motivo que a gente vem para a igreja, além de adorar e cultuar o nosso Deus, é para aprender mais do Senhor. E não só vir aqui e ouvir e sair e ficar do mesmo jeito, mas é aprender para que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu da parte do Senhor, de como agradar ao nosso Deus. E eu tive a oportunidade de trazer para os irmãos aqui uma palavra em 2 Timóteo, no capítulo 2, onde Paulo ele faz a menção a 3 figuras: um soldado, um atleta e um agricultor. E foi uma palavra que falou demais comigo no início do ano, principalmente quando falou do atleta. Eu até testemunhei para vocês aqui que ao fazer meus treinos, o Senhor me chamou a atenção e disse: assim como você está se dedicando aos treinos, você está se dedicando à minha palavra, né? Então aquilo ali falou comigo fortemente e todo dia volta à minha memória essa mesma cobrança. Eu não tenho esquecido dela por um segundo. Glória a Deus por isso. E quando você começa a treinar, quem faz academia aqui, né, Tiago? Que é professor, aí o personal, você inicia, né, e você vai pegando uma carga, né? E a nossa indicação, como já foi falado também nessa noite, é que nós precisamos ler as Escrituras para que a gente venha a saber a vontade de Deus para a nossa vida e assim a gente crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Aí você começa lendo um versículo, depois você começa lendo um capítulo, aí depois você assume um plano de leitura anual, que vai ter dias que você vai ler 2 capítulos, vai ter dias que você vai ler 3 ou 4. E aí você já vai caminhando bem para que você, pelo menos uma vez no ano, consiga ler toda a Bíblia. E aí você, como vai crescendo, quando na academia o professor vai botar um pouquinho mais de carga, vai botar mais umas anilhazinhas para você levantar mais um pezinho. E aí, tanto o senhor tem me cobrado, como minha esposa também diz: você não pode ficar só na palavra não, você tem que ler um livrozinho também para poder melhorar, né? E aí eu recebi um livro esses dias da Consciência Cristã, que o nome do livro é Como Pensar. E aí foi uma bênção a leitura, e eu senti o desejo de trazer um resumo desse livro numa pregação. Só que não dá não, o livro acaba sendo muito assunto. Talvez, se a gente não usar grupos, pudesse estudar, a gente nos 2, 3 meses a gente conseguisse destrinchar aquilo que está naquele livro. Mas aí o Senhor me trouxe para essa palavra, para que a gente venha a renovar o nosso entendimento de como a gente deve continuar crescendo no Senhor, né? Como já foi falado, uma das formas é ler. Eu sei que o nosso pastor é um homem de leitura. Eu olho para o pastor e pelos olhos da fé eu vejo um Arnold Schwarzenegger gospel, né? Ele shapeado na palavra. E aí a gente toma como exemplo para que a gente possa também seguir do mesmo jeito, ficar todo mundo forte na palavra. Amém? Então, irmãos,
mediante isso aqui, Paulo, ele está nos trazendo para que a gente venha a nos renovar o nosso entendimento e que a gente não esteja mais como um velho homem. E em 2 Pedro, capítulo 2, verso 20 ao 22, vai dizer: portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhe o último estado pior do que o primeiro, né? Então a gente já falou também sobre isso aqui em outro momento. E como é que pode uma pessoa que realmente ouviu da palavra do Senhor poder voltar atrás, voltar a ressuscitar o velho homem? Isso é inconcebível. Porém, se vier a acontecer, o último estado vai ser pior do que o primeiro. E o verso 21 ele vai dizer: porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. E, meus irmãos, quando a gente diz que a vara e o cajado do Senhor nos consolam, eu nunca vi ninguém alisando ninguém com a vara e com o cajado. Cajado é para dar peia. Então, a gente que conhece a palavra e quando a gente desobedece, é cajadada no nosso lombo. E Deus faz isso porque Ele nos ama. Aquele que Ele ama, Ele disciplina. Então, louvado seja Deus quando Ele nos dá a cajadada e a gente olha onde errou e volta para os caminhos do Senhor. Quem não volta, o seu destino vai ser, como o verso 22, deste modo sobreveio como por um verdadeiro provérbio que se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. E eu peguei essa ilustração aí do filho pródigo, e assim como o Neto já falou, independente de onde você esteja, sua situação com Deus, ou algum pecado que você tenha cometido, na hora que você reconhece e verdadeiramente se arrepende e confessa ao Senhor e se humilha diante do Senhor, assim como na parábola do filho pródigo, o Senhor também está de braços abertos para nos receber em seus braços. Amém? Então, meus irmãos, Paulo ele já falou um pouquinho antes aqui no início do capítulo 4, ele tratou do verso 17, no verso 18, sobre a vaidade dos próprios pensamentos, de ter os pensamentos escurecidos de entendimento. Falou também da ignorância e da dureza de coração. E no verso 20 ele vai dizer: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. E o verso 21 ele vai dizer: se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. Então, se nós de fato temos aprendido, né, e a gente vem de fato para o culto para aprender mais do Senhor, eu gostaria que nessa noite a gente aprendesse um pouco mais sobre como evitar os maus pensamentos, como exercitar bons pensamentos e como desenvolver bons pensamentos para que sejam eficazes, né? Então, que a gente possa ter isso aqui bem prático. Paulo, a partir do verso 25, ele vai falar de alguns pecados. E domingo, o pastor também falou de alguns pecados. E na palavra que foi dada ali a carta à igreja de Sardes, foi dito o seguinte: vocês têm nome de crente, mas são mortos, né? Então, tem nome de vivos, mas são mortos, né? Eu acredito que não é o nosso caso, né? A gente não comete mais esses pecados grandes, cabeludos, que o povo vê e se espanta. A gente é vivo, tem nome de vivo e somos vivos, amém? Então, partindo desse princípio, eu gostaria que a gente visse esses pecados que Paulo vai relacionar, não na sua forma escancarada, mas no início, onde começa o pensamento de cometer o pecado. A palavra do Senhor vai dizer lá em Tiago que nós pecamos quando somos atraídos e engodados pela nossa própria concupiscência. E aí a gente vai
e concebe o pecado, depois de ter dado à luz o pecado, aí gera a morte. Então, que a gente possa pensar no início, quando esses pensamentos estão sendo gerados na nossa mente. Ele vai falar sobre mentira, ira, cólera, amargura, furto, palavra torpe, blasfêmia e toda a malícia. Então, saiba identificar quais são os maus pensamentos e mantenha a consciência de como eles são odiosos, para que você esteja preparado para vê-los com absoluta aversão. Então, quando surge no seu coração a vontade de fazer algo que vai de encontro àquilo que o Senhor tem lhe ensinado, que você consiga identificar esses pensamentos e você veja eles como odiosos e você passe a ter aversão a esses pensamentos. E aí, o primeiro que Paulo vai trazer vai estar no verso 25, que é a mentira. Ele vai dizer: por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Meus irmãos, é inconcebível que a gente, a essa altura do campeonato, esteja mentindo. O pastor falou domingo sobre o crente que compra e não paga. E o quanto fica feio. A pessoa diz: rapaz, crente veaco, eu não quero vender a crente. Mesma coisa é o crente mentiroso. Não é concebível que um crente venha a ser mentiroso. E ele está dizendo: nós somos membros de um só corpo, onde Cristo é o cabeça e nós somos os membros. Então a gente não deve nem mentir entre nós e muito menos para os de fora, para que a gente não venha a dar um mau testemunho. Embora a gente vive num país o qual existe uma cultura, o jeitinho brasileiro, que sempre se procura dar um jeito para resolver as coisas. Mas não é assim. Quem vive na mentira é filho do diabo. O diabo é o pai da mentira e quem vive na mentira é filho do diabo. Nós temos que viver na verdade, porque um dos atributos do nosso Deus é que Ele é verdade. Então assim nós devemos viver. Mas pensando nas coisas pequenas, onde é que a gente, que tem nome de vivo e somos vivos, a gente mente? Pelo menos dá vontade de mentir. Por exemplo, a esposa faz: Charles, quem foi que botou essa toalha molhada em cima da cama? Os meninos estão tudo na escola, só está eu e ela dentro de casa. Vem o pensamento de jogar a culpa por menino. Ou então dizendo: foi eu não. Mas eu não posso. É uma mentira desse tamanhinha. Mas o que acontece com a mentira pequena é que você conta a mentira pequena, aí depois tem que contar a outra maiorzinha para cobrir aquela, e depois contar a outra maior ainda para cobrir aquela, e vira uma bola de neve. Então, a gente tem que evitar o problema logo no começo, logo na raiz. Quando ele começa a surgir, então: meu amor, fui eu, me desculpe, porque eu sei que ela não deixa eu botar a toalha molhada lá em cima da cama. Amém? O segundo pecado vai ser a ira. O verso 26, ele vai dizer: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E aí essa ilustração traz aí Jesus, quando ele derrubou as mesas dos cambistas lá no templo, onde estavam fazendo comércio na casa do Senhor. E aí a gente vê que há um espaço para uma ira santa. Nós devemos nos irar com o pecado. Porém, irai-vos, mas não pequeis. Então, a gente vai se revoltar, a gente vai odiar o pecado, mas a gente não pode tomar atitudes que a gente venha a pecar. Então devemos odiar o pecado. Porém, infelizmente, a gente acaba se irando com muita coisa que não tem nada a ver com o reino de Deus, e a gente se ira com as coisas desse mundo, e muitas vezes as coisas pequenas. Mas a gente tem que ter o cuidado de não deixar essa ira se externar. Algo acontece, às vezes é inevitável. Por exemplo, domingo agora fez 8 dias que eu estava vindo de Recife com minha esposa, de viagem no carro, e estava a estrada livre, e lá a estrada de Recife, na parte que a gente estava, era 3 faixas. Tem uma faixa rápida na esquerda, a faixa do meio e a faixa da direita. Quem vai andar devagar tem que andar
ou lá no cantinho da direita ou no meio. Eu estava devagar na esquerda. Aí um cabo vinha na caminhonete atrás de mim, ele cirou, passou tirando o fino do meu carro, buzinando e me trancou. E foi embora. Naquela hora, do jeito que ele está virado, me veio o sentimento. Do jeito que eu estava aqui na direção, eu ainda botei a mão aqui do lado de fora. Aí, antes de eu puxar o dedo, eu lembrei que eu sou crente. Aí voltei. Sabe, vocês já assistiram aquele filme Falcão, de Sylvester Stallone, que ele é uma queda de braço? É a mesma coisa, você está na queda de braço com Satanás. Satanás já estava ganhando, faltava só puxar o dedo. Aí eu lembrei que eu sou crente, aí fui igual a Falcão, botei o boné para trás e puxei de volta e ganhei aquela luta. Amém? Então, é desse jeito, meus irmãos. Às vezes é inevitável, às vezes acaba... você se ira, mas enquanto está na sua mente, não deixe isso sair não, segure aí, certo? Eu estou dando esse exemplo, mas tantas outras coisas podem acontecer na nossa vida e nós precisamos nos conter. Somos crentes. O Senhor Jesus, Ele está olhando para nós. É o Big Brother do Senhor, 24 horas por dia, até o seu último suspiro. Então, tenha essa consciência, Jesus está vendo. Então, irai-vos, mas não pequeis. Porém, se a gente se irar e pecar, se a gente externar, vai gerar a cólera e a gritaria, né? É o sentimento, você não segurou, você externou, você estourou, aí você ficou colérico, você explodiu. E não podemos deixar isso. Quando isso acontece, você perde a queda de braço para Satanás. E vai acontecer o que Paulo vai nos repreender no verso 27. Não deis lugar ao diabo. Se você der lugar ao diabo, você vai explodir, você vai estar com gritaria. Pensa num negócio feito também, um crente gritando. Né? A palavra do Senhor vai dizer em Provérbios 21, é melhor morar num cantinho de telhado do que numa casa ampla com uma mulher briguenta. Aí imagine viver do lado de uma pessoa briguenta. O crente, ele é para ser manso. É assim que a palavra nos instrui. Então, um crente briguento não cabe. Colérico, com gritaria, e isso não convém. Isso vai atrapalhar seu relacionamento com Deus, vai atrapalhar seu relacionamento com o próximo e também vai afetar a sua saúde. Eu achei interessante esse trecho de uma reportagem que vi, onde vai dizer: a cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança anulam quase todos os recursos de defesa do nosso corpo, do nosso sistema imunológico, e abre caminho para tuberculose, câncer, lepra e úlcera. Né? Então veja que o dano é com seu irmão, o dano é com seu senhor e seu pai, e o dano também é com a sua saúde. Não tem gente que quando briga, quando tem uma raiva, fica cheio de mancha. Tem um nomezinho, essas manchas que eu não lembro agora não, eu esqueci de anotar e pesquisar. Mas afeta o seu corpo. Então a gente precisa se policiar e não deixar chegar a esse ponto. E não dar lugar ao diabo. Tiago, no capítulo 3, verso do 12 ao 18, ele vai dizer: meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas, se tende amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintas contra a verdade. Aí olha o que acontece para quem faz essas coisas. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então veja de onde vêm essas coisas. O cabo não pode dizer que é crente, tendo esse tipo de atitude não. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada,
tratável, cheio de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. E ainda nessa linha da ira, da gritaria, da cólera, ainda ficou a amargura. A amargura é alguma coisa que aconteceu, você pode até ter dito que perdoou, mas não perdoou. Está no seu coração, é rancor. E aí você acaba todo dia dormindo com o seu adversário. Vocês já imaginaram, já pensaram para isso? Quando você tem raiva de uma pessoa, é capaz de você todo dia dormir com ela. Porque você vai dormir, fulano. Ô, Senhor, manda aí de ripa, um caminhão de ripa na cacunda dele. Né? Então, é desse jeito. Então, é muito mais difícil você viver com a raiz da amargura, você viver com raiva, do que você perdoar. O perdoar é muito mais fácil, você se liberta. Amém? Então, que a gente não guarde a amargura. O pastor até falou aqui de um vídeo que ele assistiu, que ele fala de 3 pecados que não têm perdão. O primeiro a gente já falou lá no início, que é o cara que ele apostata da fé. Ele um dia esteve, mas apostatou, ele saiu dos caminhos do Senhor. E se ele morrer sem voltar para Jesus, ele não teve perdão, ele vai para o inferno. Outro é o que o texto vai dizer, né? Lá quando a gente vai aprender a oração do Pai Nosso, quando Paulo nos dá esse exemplo de como devemos orar, ele vai falar, primeiro a oração ela começa vertical, você e Deus, e depois horizontal, você e seu irmão. E quando está falando de você e seu irmão, a palavra vai dizer no verso 12, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Em outras versões vai dizer, para ele não aprender assim, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Porém, se você não perdoar, Deus não vai lhe perdoar. Então, vejam, meus irmãos, o quanto é importante o perdão. No nosso Retiro dos Homens, nós nos emocionamos com os exemplos de perdão que teve. E a gente chorou, a gente regozijou e foi um negócio grande. Né? Então, meus irmãos, só tem a ganhar. Quem perdoa só tem a ganhar. E o primeiro a ganhar é você. Amém? Não se preocupe com o que os outros pensam, e sim com o que Deus pensa e sabe de você, e pense em como agradar a Deus. Então, meus irmãos, não se preocupe se você vai achar que está se humilhando, que vai estar passando vergonha, né? Porque às vezes nossa carne a gente acaba pensando nisso, né? Que nós, não, se eu for lá pedir desculpa, vai ser uma vergonha para mim, vai ser uma humilhação. Não é não. O que importa é o que Deus pensa e sabe de você e o quanto você se esforça para agradar o nosso Deus. Amém? É verdade, irmãos, que há situações que há pessoas que ela por si só já é colérica, tem pessoas que são fofoqueiras, são pessoas que, principalmente quando você é um cristão genuíno, você sendo um cristão genuíno, antes que você venha abrir sua boca, você acaba denunciando o pecado de outras pessoas. E isso aí gera raiva nas pessoas quanto cristão. Né? Então, se você é um crente assim, e em algum lugar que você anda, existem pessoas que não vai com sua cara porque você é um cristão, elas vão querer fazer algo para lhe prejudicar. Isso aí, infelizmente, também é uma realidade, isso infelizmente acontece. Então, para essas pessoas, né, o Salmo 1 ele vai até dizer, não devemos andar segundo o conselho dos ímpios, nem nos deter no caminho dos pecadores, nem nos sentar à roda de escarnecedores. Mas, para essas pessoas, a gente vai manter uma linha, a linha do respeito, a linha da educação e, se for uma pessoa que trabalha com você, também a linha do profissionalismo. Mas você vai evitar cara feia, você vai evitar antipatia, você vai evitar indiferença. Seja um crente, onde quer que Deus lhe colocou. Pode ter certeza que uma pessoa dessa
no dia que ela precisar de oração, no dia que ela precisar de alguma coisa, ela vai lhe procurar. Amém? E pessoas como essa, a palavra também diz que a gente deve cumprimentar, a gente deve orar por elas, né? E a oração, quando você ora por alguém que não gosta de você, e às vezes acaba sendo um espelho, você acaba inevitavelmente também tendo uma certa antipatia. Quando você ora por essas pessoas, Deus tira isso de você, Deus lhe dá paz, e aí você consegue ter um bom relacionamento com o nosso Deus. Então nós precisamos pensar dessa forma, meus irmãos. Então mantenha essa linha e não esteja intrigado de ninguém não, que isso é um negócio feio demais para a crente. Então, liberte-se dos maus pensamentos e tenha boas atitudes. Se Deus está lidando com você sobre algo, haja. Se Deus está lidando com você sobre falta de perdão, lide com isso e não dê desculpa para não perdoar. Odiar é muito mais trabalhoso e difícil do que perdoar. Se Deus está tratando com você sobre algum ato destrutivo, ouça a voz de Deus. Amém? O outro ponto que Paulo vai estar tratando é sobre furto, sobre roubo. Há um mandamento também que diz que a gente não deve praticar isso. E a gente aqui, ninguém aqui é ladrão de banco, ninguém vai assaltar uma padaria, ninguém vai roubar um mercadinho, né? Mas pegando nessa essência, nessas coisas pequenas que Satanás vai tentando nos enredar, o que é que a gente pode pensar? Onde é que a gente rouba? A palavra do Senhor diz que a gente pode estar roubando nos dízimos e nas ofertas, né? Eu creio que aqui todo mundo é dizimista e ofertante fiel, então a gente não vai nem passar por aí. Vamos mais para frente. Quem é estudante? Onde é que um estudante pode roubar? O estudante, ele sai de casa e vai para a escola. Chega na escola, isso aqui foi um exemplo do pastor Hernando Dias Lopes, e ele resolve gazear a aula. Então ele não passa nem no portão, vai embora gazear a aula. Ou ele entrou na escola, mas enquanto o professor está dando aula, ele está ali no celular ou está conversando com um coleguinha. Sim, e aí, onde é que ele está roubando? Ele está roubando o professor que se dedicou, se preparou para poder aplicar uma aula. Ele está roubando a si mesmo, porque está perdendo uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de aprender. E ele está roubando o pai e a mãe dele, que está se matando de trabalhar para que ele tenha a condição de não trabalhar e poder estar na sala de aula, mesmo que a escola seja pública. Mas ele vai estar roubando também o seu pai e a sua mãe. Veja como é sério essa questão. Veja como vai muito além do que aquilo que a gente tem um conhecimento mais aberto do que é roubo. E no trabalho, onde é que a gente pode estar roubando no trabalho? A gente diz, não, no meu trabalho eu não pego uma tampa de caneta. Tá certo, isso aí eu acredito que acontece. Mas tem aquela hora, aquele dia que a gente está meio enfadado e a gente fica se escorando para não fazer determinado serviço, para ver se a hora chega e a gente vai matando a hora. Pronto, aí você está roubando o seu patrão. Porque ele está pagando, pelo menos normal, é 8 horas de trabalho. Então, se dessas 8 horas você passa a mão em 1 hora, você roubou 1 hora dele. O exemplo mais comum que a gente acha, eu acho que quase todo mundo precisou de um pedreiro. No pedreiro, a gente sabe que o pedreiro desonesto, ele, se o serviço for de 1 semana, se for na diária, ele gasta 2. E se for na empeleitada, o serviço de 1 semana, ele faz em 3 dias. Né? E aí ele está nos roubando. Né? Então, é semelhante a isso. Então, a gente tem que vigiar nesses detalhes. Então, que a gente possa dar o nosso melhor. E que nossos patrões olhem para nós e digam, isso é um homem de Deus, isso é uma mulher de Deus, esse aqui vale cada centavo que a gente paga pelo seu trabalho. Amém? Palavras torpes, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa para edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Irmãos, torpe significa desonesto, vergonhoso. Está relacionado com motivos para várias coisas como crimes, homicídios e suicídios. Torpe é algo nojento, indecente, infame e impuro. Palavra torpe é toda palavra que não edifica, que não glorifica e que ainda pode causar dano. E um exemplo disso é a fofoca. Fofoca
é algo que, se a gente não se policiar, a gente vai pegar, se pegar fofocando. A palavra do Senhor vai dizer: 6 coisas eu odeio e a 7ª eu abomino. É aqueles que causam contenda entre irmãos. E a gente tem que vigiar para a gente não ser surpreendido fazendo esse tipo de coisa. Se o irmão fez algo e você, mediante a palavra, você está vendo que está errado, chegue para o próprio irmão e ajude ele. Fale com mansidão, com sabedoria, mas com doutrina. Irmão, a palavra do Senhor diz que é assim. Não faça assim mais não. Pronto, vá direto ao ponto e a quem resolve. Não sai chamando os outros para estar orando, não. Diz: olha, uma fofoca santa, o irmão, rapaz, olha. Não, isso não existe não. Vá lá e resolva. Aí você, dentro do seu quarto, com o Papai do Céu, você ora para Deus ajudar aquele irmão a superar aquela dificuldade. Então, temos que ter cuidado com as palavras torpes, as palavras que não edificam, porque a gente vem a falar só aquilo que edifica e que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Né? Assim como o presbítero Neto falou no início, nós fomos selados, né? Pago por altíssimo preço. O Senhor, Ele sendo Deus, não usou de usurpação ser igual a Deus. Antes Ele se humilhou em morte de cruz. Ele lhe deu a vida para que você tenha vida com Ele. Então, meus irmãos, não vamos cometer tais coisas, porque essas coisas entristecem o Espírito Santo do Senhor que habita em nós. E um dia Ele vai nos dar a coroa da vida. Então, essa é o maior presente que a gente pode ter. Essa é a bênção que a gente vem cultuar todo dia. O motivo pelo qual a gente sai de casa. Porque a coroa da vida já está reservada para todos nós. Para a honra e glória do Senhor Jesus e para a nossa alegria. Amém? Paulo, ele já vai terminar a lista. Ele vai falar agora sobre blasfêmia e vai terminar com toda malícia. Então, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de entre vós. E, meus irmãos, aí está a terceira coisa que não tem, o terceiro pecado que não tem perdão, a blasfêmia. E todo pensamento e palavra contra o ser de Deus, seus atributos, relacionamentos, honra ou obra de Deus, palavras que insultam a Deus, o que vão de encontro à sua verdade, tudo isso é blasfêmia. E não há perdão para o que tais coisas praticam. Por exemplo, piadas com o nome do Senhor. Isso não convém que ninguém esteja fazendo. Né? Eu, quando estava procurando imagens para colocar no slide, e quando vi essa do carnaval, né, isso aí dói no coração da gente em ver essa imagem. Né? E aí foi algo que mexeu não só com o Brasil, como o mundo todo. Mas como a palavra do Senhor diz lá em Êxodo 20, verso 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma seu nome em vão. E aqueles carnavalescos passaram, depois chegou a pandemia, e passaram um bom tempo sem dar um prego na barra de sabão. E Deus sabe se não recolheu algum desses. Né? Então não se brinca com a palavra do Senhor. E, meus irmãos, coladinho com blasfêmia, tem o pecado da idolatria. E muita gente acaba dando os atributos que é do Senhor, que só o Senhor tem, para pedaço de pau, pedaço de pedra, pedaço de gesso, figura de animal, figura de homem, figura de mulher. E há quem diga aí, tudo por Jesus e nada sem a rainha dos céus. Às vezes está até no adesivo. Né? E essa questão da rainha dos céus, hoje é uma figura diferente. Hoje o povo está atribuindo a Maria. Mas veja como Satanás, ele é astuto. E ele enreda a cabeça das pessoas de uma maneira tal que elas até querem agradar a Deus, mas está fazendo um caminho completamente inverso e desagradando ao Senhor. A rainha dos céus era uma deusa babilônica da fertilidade e era também conhecida como Astarote. E as pessoas estavam queimando incenso e oferecendo libações a essa rainha do céu.
um pouco semelhante com o que acontece hoje em dia. E o que Jeremias vai dizer no verso 22, de maneira que o Senhor não podia mais, por mais tempo, sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometestes. Por isso, se tornou a vossa terra em desolação, em espanto, em maldição, sem habitantes como hoje se vê. E não é de hoje. Hoje a gente está vendo uma extremidade do país se acabando em água, outra extremidade em seca. Mas o Nordeste, que é uma das regiões do Brasil mais idólatra, há anos e anos, desde que eu me entendo por gente, que a gente vê o sofrimento do Nordeste. Mas muito se dá justamente por conta da idolatria. E a mão do Senhor pesa também sobre esses. Só Jesus é o nosso advogado, só Jesus é o nosso intercessor. Só a Ele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. A glória a Ele eternamente. Vos renoveis, meus irmãos, o espírito da vossa mente. Paulo ele vai terminar essa lista falando de toda malícia, toda inclinação para fazer o mal, má índole, malignidade, maldade, habilidade para enganar. E Jeremias vai dizer no capítulo 4, verso 14, lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salvas. Até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade? E a gente pode ler esse mesmo versículo hoje da seguinte forma, lava o teu coração da malícia, ó igreja do Senhor, para que sejas salvas. Até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade? Então, meus irmãos, que todos os pensamentos contra qualquer palavra, verdade ou preceito de Deus, a gente venha ver isso e venha repreender em nome de Jesus, que a gente venha a odiar todos esses pensamentos e olhar para eles como emissários do diabo, para querer nos afastar da presença do nosso Deus. Não seja insensível diante da grande quantidade de pecados que existe em seus pensamentos. Acima de tudo, certifique-se de limpar a fonte e destruir as inclinações pecaminosas do coração, das quais procedem os maus pensamentos. Meus irmãos, enquanto o mundo não estiver morto no seu coração, seus pensamentos mundanos vão continuar vivos. Então, crucifique o mundo dentro de você e ele vai parar de respirar. Mantenha uma distância suficiente das coisas que provocam a tentação, pois elas são o combustível e os incentivos para os maus pensamentos. Será que um alcoólatra ele vai conseguir se manter longe da bebida dentro de um bar, olhando para as garrafas de bebida? Não vai. Será que uma pessoa lasciva, ela vai conseguir manter os seus pensamentos castos diante de conteúdos e atrações imorais? Não vai. Será que o soberbo, ele vai conseguir controlar seus pensamentos em meio a honras e aplausos? Não vai. Então, nós precisamos nos manter distante de todo o combustível que possa nos levar a pecar. E nós sabemos daquilo que nós somos fracos. Então, nós precisamos realmente ter esse cuidado. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Precisamos deixar que a nossa mente seja renovada pela palavra do Senhor. Se você tomar a decisão de estar no centro da vontade de Deus, o próprio Deus vai te dar a graça necessária e o favor para que você vencer os maus pensamentos e desfrutar da paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Desenvolva bons pensamentos, meus irmãos. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém?
meus irmãos, que o Senhor da glória aplique aos irmãos essa palavra, que vocês estejam com a sua mente atenta às ciladas do diabo. E o Espírito Santo, com certeza, vai te ajudar para que você esteja no centro da vontade de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.